Bom dia. Eu vou passar a palavra agora na tribuna à doutora Tarsila para fazer a apresentação. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Quero, enfim, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa tribuna, agradecer ao presidente Rafael Aloísio, enfim, pelo convite, pela abertura ao diálogo. E eu não posso deixar, antes de mais nada, de registrar de que nós temos mais de 120 pessoas aqui na galeria, cidadãos cariocas, que pela primeira vez, ao longo desse processo, estão aqui para deixar ainda mais claro, para falar ainda mais alto os seus desejos e as suas preocupações com o plano diretor. E, inclusive, em respeito a essa audiência que nós temos hoje, eu gostaria de contextualizar um pouco mais a minha fala, falar um pouco mais sobre o termo territorial coletivo, que, como todos e todas aqui já ouviram, foi o único instrumento excluído do plano diretor. Os outros sofreram alterações, modificações, muitas delas substanciais. A gente não pode imaginar que o executivo que encaminha o seu projeto de lei e depois faz 80 alterações significativas, ainda que não sejam as 215, que isso seja algo pequeno, que isso seja algo que não precise ser discutido. Inclusive, é por isso que a gente está aqui, retomando esse calendário de audiências públicas, mas em respeito a essas pessoas que precisam entender desse debate técnico, porque é esse debate técnico que tira essas pessoas da sua moradia, é esse debate técnico que faz com que essas pessoas sejam removidas das suas casas, né? Então, em respeito a elas, eu quero fazer algumas contextualizações antes de entrar no cerne da questão, que vai acabar sendo, mais uma vez, jurídico sobre esse instrumento, as suas potencialidades e a sua capacidade e a importância de estar no plano diretor. Pode passar, por favor, a apresentação. Bom, primeiro falar muito rapidamente do contexto, como é que surge o termo territorial coletivo, né? Da onde vem essa ideia? O termo territorial coletivo surge depois de uma conjuntura em que nós temos o período de remoções, por conta dos mega-eventos, né, por muitos considerado o período das maiores remoções da história da cidade do Rio de Janeiro, que já é marcada por remoções há mais de um século, associado com uma nova legislação de regularização fundiária, que foi muito bem tratada pelo Dr. Luiz Roberto, a quem eu apresento meus cumprimentos, e que traz aí essa mudança na regularização fundiária, que deixa de ser encarada como um processo longo, complexo, de melhoria territorial, melhoria social, e passa então a ser encarada como a entrega de títulos, a entrega de documentos dentro dessa lógica da propriedade plena, já tratada aqui pelo Dr. Luiz Roberto. O que acontece é que nós temos uma cidade muito desigual, e tratar as pessoas desiguais da mesma maneira é completamente fora dos critérios de justiça que nós temos, inclusive dentro da teoria do direito mesmo, né? Já que estamos aqui entre técnicos também conversando, Dr. Luiz Roberto, assim como outras pessoas aqui presentes, inclusive compartilham a mesma história, a mesma escola de direito, né? Nós somos alunos da UERJ, do Direito da Cidade, enfim. Então tem muita liberdade para fazer esse diálogo, porque nós vimos do mesmo lugar. Bom, entregar títulos de propriedade simplesmente plena numa área de subúrbio, numa área irregular na Zona Sul, num condomínio de classe média alta irregular na Zona Sul e numa favela, tem resultados bastante distintos, né? Nós bem sabemos que o mercado imobiliário tem interesses distintos em áreas também distintas da cidade, e que a entrega desse título, essa regularização fundiária, né, que está vindo aí, que é um grande desejo de todo mundo, ela pode representar uma grande ameaça para a permanência de muitas dessas comunidades, de muitas dessas pessoas que hoje conseguem, de alguma maneira, garantir a sua moradia em áreas infraestruturadas, em áreas onde elas podem gozar de amenidades urbanas que deveriam estar disponíveis para todos, mas nós sabemos que não estão. Essa é a lógica de produção das cidades no mundo inteiro. Isso não é um problema só do Rio de Janeiro, né? A gente não está falando aqui de uma jabuticaba. Então, nesse cenário
de tentar não brigar com a lei, não discutir se ela é boa, se ela não é, nem entrar no mérito de como ela foi feita para atender o interesse de quem ela foi feita, mas com o objetivo de oferecer uma alternativa para essas populações específicas que desejarem. E aí, mais uma vez, vou me remeter à fala do procurador Luiz Roberto de que o TTC ele é um instrumento voluntarista e ele precisa ser assim. Ainda que a gente tenha uma legislação federal, ele precisa, né, que as pessoas de fato possam aderir a ele para que ele funcione, senão ele não faz sentido. Existem outros instrumentos possíveis. Aliás, é por isso que a gente tem um cardápio tão grande de instrumentos na mão, porque cada um vai servir numa situação específica. O TTC, assim como vários outros, não pretende ser a grande panaceia para moradia popular na cidade do Rio de Janeiro, mas ele tem uma importância no sentido de garantir a segurança da posse, que é um dos elementos do direito à moradia adequada previsto internacionalmente por acordos assinados pelo Brasil e que, obviamente, obrigam todos os seus entes federativos. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar mais um, já falei sobre a segurança da posse. Bom, aqui no Rio de Janeiro especificamente, a gente, muito rapidamente também, nesse sentido de contextualizar, a gente tem duas grandes ameaças à permanência de comunidades, de ocupações, de loteamentos, de pessoas que precisam viver e precisam viver em áreas com um mínimo de infraestrutura, com um mínimo de acesso ao transporte, à saúde, à educação, enfim, e que acabam estando em situações precárias por conta disso. O primeiro é a atuação do Estado. E esses mapas aqui, que vocês estão vendo na tela, mostram as remoções do período dos mega-eventos, né? E vocês percebam que a atuação do Estado, coincidentemente ou não, aí eu deixo para cada um refletir, elas se dão no sentido de retirar os moradores das áreas mais valorizadas ou em valorização na cidade, então ali, né, o centro, a zona sul, a zona norte, aquele subúrbio bem infraestruturado, que tem o trem, que tem a creche, enfim, e levar a população para a zona oeste, que a gente sabe que é um eixo ainda de urbanização bastante precária, pelo menos no que se refere à infraestrutura urbana. Então, o Estado ele é um agente fundamental de retirada do direito à moradia na cidade do Rio de Janeiro, historicamente, e a gente acaba de passar por isso bastante recentemente, e é fundamental que a gente lide com essa forma, reconheça e lide com ela da maneira mais adequada. Pode passar. Mas a gente tem uma segunda força muito importante no sentido da negação do direito à moradia na cidade do Rio de Janeiro, que é o mercado. Ao longo das últimas 2 décadas, talvez eu esteja sendo até bondosa, tenha sido um período mais curto, o Rio de Janeiro encareceu mais de 4 vezes os preços dos seus imóveis e dos seus aluguéis. Simplesmente se tornou impossível para uma parte muito substancial da população se manter nos seus territórios. E muitas vezes se tornou impossível que elas se mantivessem nos seus territórios irregulares mesmo, né? Porque existe um mercado informal, existe uma discrepância nos preços que acompanha os preços da cidade, e o mercado tem um papel muito importante no que muitos chamam aí de remoção branca, mas eu particularmente preciso chamar de remoção mercadológica, porque a gente tem que dizer quem é o ator que está removendo. Então, a gente tem a remoção pelo Estado e a remoção mercadológica. Qual é o problema desse formato? Pode passar, por favor. O problema é que o título, esse papel prometido pela Lei Federal 13.465, ele talvez ajude na remoção do Estado. Talvez, né? Porque a gente tem aqui a Dona Maria da Penha, da Vila Autódromo, que tinha o seu título e mesmo assim foi removida. Mas ele joga essas comunidades absolutamente nas mãos do mercado imobiliário. Vocês imaginem o Vidigal quando todo mundo tiver o seu RGI na mão e os terrenos puderem ser remembrados, porque essa é uma alteração que está nas emendas do Poder Executivo. Como é que não vai ser? Como é que não vão querer fazer um resort lá rapidamente, né? É um dos lugares mais lindos dessa cidade. Então a gente precisa entender as complexidades relacionadas com essa titulação. A gente precisa entender que propriedade plena é uma opção sim, mas talvez ela não seja a melhor opção
para toda a cidade, para todos os moradores. E muitos dos que estão aqui hoje, eu estou vendo os cartazes defendendo o TTC, parecem concordar comigo voluntariamente de que desejam um outro modelo para garantir sua moradia. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, então, para os poucos aqui que ainda não ouviram falar sobre o que é o TTC, e aprofundando um pouquinho a bela introdução feita pelo Dr. Luiz Roberto, o TTC, na verdade, ele não é exatamente um instrumento, né? A gente diz que ele é um modelo, porque ele não está criando nada novo na nossa ordem jurídica. Absolutamente nada. Ele está colocando em conjunto uma série de instrumentos que já existem há décadas no Estatuto da Cidade, no Código Civil, no próprio Plano Diretor do Rio de Janeiro, para que você tenha um arranjo mais protetivo para os moradores que assim desejarem. Ele não é algo para ser imposto nem pela prefeitura, nem por ninguém. Então, ele tem um caráter de associativismo, sim. Ele tem um caráter de fortalecimento comunitário, sim. E a gente precisa entender por que isso dá medo, né, para a prefeitura. Porque, até hoje, a justificativa que eu tinha para a retirada do termo territorial coletivo do plano era aprimoramento do texto. Ponto. Aí, hoje, aqui, junto com todos vocês, eu acabei de descobrir que a questão era jurídica, conforme apontada pela Valéria. Mas na fala do procurador Luiz Roberto, que inclusive já tinha emitido um parecer de 48 páginas sobre a primeira versão do plano diretor, 6 delas dedicadas ao termo territorial coletivo, me parece ser um parecer no sentido de que, apesar dos estranhamentos causados pela inovação da matéria, ela é sim possível de estar no plano diretor. Então eu queria muito entender, e lá mais para frente um pouquinho eu vou fechar minha fala com essa pergunta, qual é a verdadeira razão pela qual o TTC foi retirado? Não é jurídico, não é um mero aprimoramento de texto. Então o que acontece? Né? A gente precisa dessa resposta. Todas essas pessoas que estão aqui com esses cartazes, né? O próprio procurador, no seu parecer, diz que o TTC foi um fruto da participação social no processo de revisão do plano diretor. Na verdade, talvez tenha sido o maior fruto da participação social no plano diretor. E a gente precisa entender por que ele está sendo retirado. Porque até agora, mesmo com todo o meu conhecimento técnico, mesmo com todo o meu acompanhamento desse processo, eu ainda não entendi. Mas, bom, voltando aqui para o modelo do TTC. Então, ele é um modelo que reúne uma série de instrumentos que já existem na nossa legislação, e é por isso que, no meu entendimento, e é claro que os juristas costumam ter muitas discordâncias, não há absolutamente nenhum empecilho para que ele esteja no plano diretor. Inclusive, ele já está no plano diretor de São João de Meriti, né, e está sendo discutido em vários outros. Eu vou passar a lista aqui para que todos saibam. Mas ele é um modelo de gestão coletiva da terra, e a grande inovação dele é, ao invés de pensar o imóvel como a terra e a casa, né, a terra e a benfeitoria, ele separa a terra das construções com um objetivo primordial: garantir que os investimentos públicos que sejam feitos naquele território não levem a um aumento dos preços imobiliários e a retirada dos moradores daquela área. O que a gente vê... O que a gente vê frequentemente são comunidades que lutam, às vezes, por décadas para receberem o investimento público. No momento que recebem, aquela área se valoriza, porque essa é a lógica, e os moradores mais pobres, pelo menos, acabam tendo que sair porque não suportam o aumento do custo de vida, porque não suportam o pagamento do aluguel, ou porque são assediados diretamente para o mercado imobiliário para vender as suas casas. Enfim, tem outras necessidades e acabam fazendo essa venda. E depois acabam, muitas vezes, retornando para a mesma comunidade pagando aluguel. Então percebam que uma luta, muitas vezes de uma vida, um título, um documento, uma regularização ampla, acaba aumentando a situação de vulnerabilidade desses moradores. E esse foi um ciclo que a gente já teve a infelicidade de experimentar um leve gostinho dele, inclusive no próprio Vidigal, no momento ali da turistificação, também nessa onda dos mega eventos. Então, quando o TTC separa essas propriedades,
ele diz para o morador que o morador tem total liberdade de vender a sua casa. Ele tem total liberdade de alugar a sua casa. Ele vai deixar a sua casa de herança. Mas ele não vai mexer com a terra. A terra, que é onde entra essa valorização pelos investimentos públicos, ela vai ser da comunidade, por meio de uma pessoa jurídica. A gente não está falando aqui de socialismo. A gente está falando aqui de propriedade plena. Só que a gente está separando essa propriedade plena entre uma propriedade plena de uma pessoa jurídica, que vai ser formada e gerida pelos moradores no seu território, e uma propriedade, que não é esse termo técnico, né? E um direito real, que seria um direito de superfície, que vai permitir que os moradores tenham aí a sua liberdade individual de vender, de se mudar, enfim, de fazer o que quiserem. Então, o TTC tem essa formatação básica, é um arranjo inovador no Brasil, mas já existe em mais de 50 países do mundo inteiro, está na nova agenda urbana. Pode passar, inclusive tem uma imagem para falar disso. Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, aqui são alguns países que já adotam o modelo do termo territorial coletivo. E é muito importante dizer que, inclusive, ao contrário, né, na contramão do que a gente está vendo aqui do Rio de Janeiro, vários estados norte-americanos, como, por exemplo, Virgínia, Chicago, têm usado o termo territorial coletivo como política pública. Porque o termo territorial coletivo tem a capacidade de acabar com o que alguns urbanistas liberais chamam de valsa dos pobres, em que o poder público vai, investe dinheiro numa área de baixa renda, aquela área valoriza, os moradores saem, vão para mais longe, daqui a 10 anos o poder público investe de novo em outra área, o mesmo processo acontece e fica um eterno enxugar gelo. Então o TTC começa a ser utilizado no mundo como política pública. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente está falando de voluntarismo. A gente está falando de dar a possibilidade que algumas comunidades possam escolher esse modelo. E nem isso a prefeitura, o executivo, consegue autorizar a gente a fazer, e sem muito entender por quê, né? Qual é o grande problema? Pode passar. Um outro aspecto importante que eu já citei é que o TTC está incluído na nova agenda urbana da ONU, um outro compromisso internacional assinado pelo Brasil, que diz expressamente que os estados signatários vão encorajar o desenvolvimento de políticas, ferramentas, mecanismos e modelos de financiamento que promovam o acesso a uma ampla gama de opções habitacionais economicamente acessíveis e sustentáveis, incluindo os termos territoriais coletivos. Pode passar. Bom, então, depois de toda essa contextualização e de tentar tornar claro que a gente está falando aqui, a gente não está falando de nenhuma aberração, nenhuma jabuticaba, nenhuma criação da cabeça de 2 ou 3 pessoas, a gente está falando de um instrumento consolidado internacionalmente, com o qual o Brasil está comprometido, né, por vários acordos internacionais, e o Rio de Janeiro, ao que me conste, é um ente federativo brasileiro e não pode se furtar a esse debate. Eu queria falar muito rapidamente sobre o que acontece aqui no Rio de Janeiro com o TTC. A gente vem, pode passar, desde 2018, trabalhando com um modelo, com algumas comunidades piloto, que vêm se desenvolvendo ao longo desse processo, entendendo o que é o TTC, tendo um maior grau de informação possível, exatamente por ser um instrumento voluntarista, por ser um instrumento que depende da total aquiescência de pessoas livres, maiores de idade, completamente capazes dentro do direito civil, para ser um pouco mais legalista. Pode passar. Tem algumas fotos aí, pode ir passando os próximos slides. É só para mostrar um pouco do trabalho que já vem sendo feito há 5 anos no Rio de Janeiro. Um trabalho que se baseia em garantir a permanência das comunidades que querem ficar e garantir que elas tenham um protagonismo no seu desenvolvimento, né? O que também é algo muito importante que a gente vê frequentemente sendo ameaçado aqui na nossa cidade, né? Pode passar. Bom,
E ao longo dessa trajetória de 5 anos, nós já tivemos alguns reconhecimentos importantes do termo territorial coletivo no Brasil, apesar do nosso projeto piloto ser focado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos o TTC reconhecido e aprovado no Plano Diretor de São João de Meriti, no ano passado. Nós temos a inclusão do termo territorial coletivo no projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Maricá, né, também aqui na região metropolitana do Rio. Nós estamos discutindo o TTC nos processos de revisão dos planos diretores de Belém e Belo Horizonte. Nós já temos um número bastante expressivo de trabalhos acadêmicos sobre o tema, atestando a sua validade, as suas possibilidades no país. E nós temos uma presença cada vez mais forte no debate nacional sobre cidades. Grandes nomes do urbanismo, como Raquel Ronick, Hermínia Maricato, já falam do TTC como um modelo interessante para que o Brasil possa avançar nessa dimensão da moradia e do desenvolvimento comunitário. Mas, apesar de tudo isso, a gente não tem uma explicação da Prefeitura, uma explicação forte o suficiente de por que esse instrumento foi retirado pelas emendas, apesar de todo o processo participativo e de todos os debates. Pode passar, por favor. Aqui alguns marcos também importantes, né, especialmente sobre esse debate nacional e internacional sobre o TTC. O TTC está incluído na plataforma de lutas pelo direito à cidade, que foi fruto de uma convenção em São Paulo, contando com sociedade civil, universidades, movimentos sociais, intelectuais do tema. Então, ele está lá como uma das propostas para serem prioritariamente endereçadas nos próximos 5 anos pela sociedade civil, no que se refere à moradia. Nós tivemos, como eu falei, a aprovação da primeira lei no Brasil que traz o TTC, que é o Plano Diretor de São João de Meriti. Nós participamos do Fórum Urbano Mundial como uma experiência a ser vista, uma experiência inovadora que está sendo promovida exatamente aqui no Rio de Janeiro, porque é onde estão nossas comunidades piloto. Nós temos feito seminários nacionais sobre o tema, que contam sempre com a presença de mais de 500 pessoas no formato virtual, tentando exatamente debater, colher contribuições e entender como é que a gente pode, juntos e juntas, melhorar esse modelo e fazer com que ele se torne uma opção cada vez mais forte para a moradia popular no país. Pode passar. Pode passar. No plano diretor aqui, né, também só para fazer um breve histórico. Bom, nós participamos desde 2019 no grupo de entidades que estava contribuindo com a Prefeitura sobre o debate. Nós fizemos 2 apresentações com técnicos da Prefeitura, esclarecemos dúvidas sobre o modelo, falamos inclusive sobre a viabilidade jurídica da sua inclusão. Apresentamos que seria uma oportunidade do Rio de Janeiro incentivar a inovação social, né? Inclusive se alinhando com a nova agenda urbana, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que trazem ali o TTC no seu escopo. Finalmente, depois de toda essa luta, com todo esse apoio também das comunidades que estão juntas, entendendo a importância do modelo, conseguimos a inserção no projeto de lei de revisão do plano diretor, fizemos audiências públicas, uma específica sobre o TTC, e o TTC foi discutido em outras 2, pelo menos. Nenhuma manifestação contrária, como bem falou o Henrique do IBAN, absolutamente nenhuma. Um instrumento muito bem recebido, com a participação de muitas instituições da sociedade civil apoiando. Inclusive, a gente entregou para a comissão do plano diretor um manifesto com mais de 49 assinaturas de instituições da sociedade civil favoráveis à adoção do instrumento. E tivemos, né, o parecer favorável da Procuradoria-Geral do município, ainda na ocasião da versão do plano diretor sem as emendas, né, que disse que o instrumento seria possível de ser aplicado, em que pesem os estranhamentos que o Dr. Luiz Roberto já colocou aqui na fala dele. Pode passar. Pode passar, são só as imagens das audiências públicas. E aí, em novembro, fomos surpreendidos com essa retirada do plano diretor. E como vocês podem ver, imagino que alguns consigam ler, a justificativa tem uma linha e fala simplesmente do aprimoramento do texto, né? E hoje tivemos, pela primeira vez publicamente, essa novidade de que o problema é jurídico, mas aí o próprio Dr. Luiz Roberto colocou, flexibilizou um pouco essa impossibilidade jurídica, e a verdade é que a gente segue sem saber por que foi retirado.
Então, pode passar. Para fechar a minha fala, eu queria retomar, na verdade, né, o ponto que eu já falei no início, muito provocada pela fala do Dr. Luiz Roberto. A gente precisa muito entender, primeiro de tudo, por que ele foi retirado, né? Apesar do parecer favorável da Procuradoria do Município, apesar de ser reconhecidamente fruto da participação popular, apesar da gente ter hoje aqui expressamente toda essa demanda por esse modelo, toda essa demanda por essa possibilidade, repito, não é algo obrigatório, não é a panaceia, mas é uma possibilidade que se vislumbra com suporte internacional, suportada na nova agenda urbana. Como é que é possível a cidade do Rio de Janeiro abrir mão de um instrumento inovador que dialoga diretamente com as necessidades do desenvolvimento comunitário e da permanência das populações vulnerabilizadas, tendo uma situação de negação do direito à moradia tão grave como todo mundo sabe aqui? Por que abrir mão de um instrumento que pode dar um resultado interessante? Porque nem sequer poder contar com ele na cidade, né? Então, acho que essa é a pergunta principal que a gente precisa fazer. Eu encerro minha fala por aqui, agradecendo a todo mundo.